Olá, muito bem-vindo ao podcast Espelho Interior. E hoje eu estou aqui num local diferente de uma outra pessoa. Ela que é arquiteta, fazem 8 anos que é formada, já atendeu pessoas em vários estados, tem cliente em vários estados. E recentemente refez a marca do estúdio aqui. É o estúdio, chama de estúdio, né? Estúdio. Hoje eu tenho aqui comigo Jéssica Von Dens. É Von Dens, né? Von Dens. Von Dens. Eu tenho um problema sério com sobrenome alemão. Sobrenome. Com sobrenome no geral, assim, tipo... O que acontece, Jéssica? Eu vim aqui hoje para fazer uma coisa totalmente diferente. O podcast, eu falo de espelho interior, ele remete a olhar para dentro. Né? Uhum. E olhar para dentro, na verdade, é você conhecer a si mesmo. Uma forma de você conhecer a si mesmo é analisando os outros, vendo como os outros são. E eu vim aqui para a gente desbravar, inclusive eu nem te fiz nenhuma pergunta e nem te falei do que a gente ia falar antes de propósito, porque a gente vai falar da tua história, a gente vai ver a heroína que tem dentro aí de você, a heroína, ou a rebelde, a inocente, o que é que tem dentro de você aí? Revelando Jéssica. Primeiramente, seja muito bem-vinda, a sua câmera é essa. Obrigada. E eu sugiro que você não olhe para a câmera, porque senão fica estranho. Tá bom. Fica meio estranho, tipo TV, já viu aqueles... Tem sempre uma galera que grava podcast e daí o entrevistador, ele pergunta olhando no olho, o entrevistado responde olhando aqui. Pra câmera. Como se fosse programa de TV, assim. Tipo o Jornal Nacional. É, Jornal Nacional. Jéssica, primeiro conte para nós onde você nasceu. Eu nasci... E a descendência, de onde que vem esse sobrenome Von Dens? Então, você me perguntou onde eu nasci e sobre o meu sobrenome, né? Eu nasci em Lindóia do Sul. Von Dens é um sobrenome de origem alemã. E a minha mãe, ela é Ferrari, né? Uhum. Então, mas nas duas famílias, tanto no lado da mãe quanto no lado do pai, nós temos alemã e temos italianos. Então, assim, a família é bem... Tu acha que é uma mistura, é isso? É uma mistura. Ferrari é italiano. É italiano, né? Isso. E Von Dens é alemão. Uhum. E nasci em Lindóia. E fiquei lá até os 21 anos. E aí eu vim morar pra cá. Em Lindóia do Sul? Em Lindóia. Ó, tá vendo? Eu nem sabia disso, que tu era de Lindóia. Lindóia. Tu nunca me falou que tu era de Lindóia. Lindóia York, né? A metrópole. Olha, essa cidade eu suponho que deve ser uma cidade assim, que todo mundo se conhece. Sim, tem menos de 5 mil habitantes. Sério isso? Que coisa legal. Tinha 5 mil quando eu tava lá, né? Agora a parte boa é que tu não precisa gastar com marketing, né? Todo mundo sabe o que tu faz. Sim, todo mundo me conhece os meus pais. Interessante isso aí. Muito interessante. Família grande também. Tá, qual que foi o motivo da mudança que tu veio pra Concórdia? Eu vim pra cá pra faculdade, né? Eu já estudava aqui e morava lá. Aí eu vinha na FAC. FAC. Isso. Aí eu vinha pra cá de ônibus. E eu não gosto de andar de ônibus. Quem que gosta, né? Quem que gosta de andar de ônibus? Assim. Não, eu odeio. Eu já andei muito de ônibus. Eu sou o tipo que andava bastante de ônibus. E esse ônibus era nobre. Eu pedia carona quando na maioria das vezes ainda, pra ir pra faculdade. Eu vinha com o ônibus da faculdade e saía 2 ônibus de Lindóia pra vir pra cá. Um só pra UNC e outro daí passar na FAC e nos demais locais. Até a UNC, da UNC a FAC é uma pernada, né? Sim. E aí tinha bastante gente, né, que estudava na UNC e ia um ônibus pra lá. E aí eu passava mal, né? Como assim? Passava mal de ônibus, passava muito mal. Como assim? Como passar mal de ônibus? Eu ficava enjoada. Eu já ouvi essas histórias aí, mas pra mim nunca me aconteceu. Eu dormia no ônibus, isso me acontecia. Eu chegava sempre cansado, era tipo final do dia, eu chegava cansado do dia assim e eu vinha vindo e dormia no ônibus. Não, eu ficava muito mal, enjoada. Aí eu chegava na faculdade, já comprava uma água, já... Sério isso? Ficava enjoada? Ficava bem enjoada, daí eu ficava tanto pra vir quanto pra voltar, né? Que delicada que você é. E eu odeio ônibus, assim, com muita ênfase. E eu... Como que foi essa fase da faculdade, assim, só pra... Foi bem difícil, né? Porque, assim, na época, eu trabalhava. Quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava numa loja em Lindóia. E aí eu trabalhava das 7h30 até as 11h30 e da 1h30 até 5:45, que era o horário que o ônibus saía. Aí eu ia arrumada, já com todo o material, né? Porque a arquitetura leva uma cambada de coisas. E aí ia direto para a faculdade,
chegava em casa mais ou menos 15 para meia-noite. Quando dava tudo certo. Então, 15 para meia-noite, eu chegava em casa. Acordava? Aí eu acordava 5h30 por aí, eu ia treinar. E como eu tinha pique pra isso, eu não sei. Não, quando a gente é novo, a gente consegue. E muitas vezes eu virava a noite estudando, né? Não, Porque isso aí não funciona. Isso não funciona. Mas como, tipo, pra Funcionou gente alguma vez pra você isso aí? Era meio que obrigatório, porque Cara, daí era nunca, assim, virar era a noite muito projeto, estudando nunca né? funcionou pra mim, cara. Nunca. Não adiantava nada estudar de madrugada. É que não era bem dizer estudo, era projeto, né? Então tu Ah, tinha que mão na elaborar obra. isso aí. Ah, daí é Elaborar outra história. desenho, elaborar projeto e tal. E eu não tinha outro tempo, né? Ah, não, daí Tinha faz que ser sentido. isso Não, aí. eu virava a noite editando e fazendo esse tipo de coisa. Não. Quando tu consegue deixar algum resultado, um produto do... Mas se depender de fixação na memória, isso aí... Não. Eu nunca estudei. Como assim? Não, de pegar o livro e estudar? Sério? Não. Eu só estudava pelo livro. A aula pra mim não servia pra muita coisa. E o que eu aprendi, eu tava na aula, meu filho, tirando aí. O que eu sempre o que eu leio, porque eu sou uma pessoa muito visual, né? Aham. Então, letras, números, desenhos, isso entra na minha Grava. cabeça. Uhum. Agora, o professor lá falando aquele negócio, professor, tua voz é feia, tua oratória é péssima e ainda tenho que ficar aqui te aturando, cara, perdendo meu tempo. Eu sempre gostei de ir na aula. Tipo, mas não era a melhor aluna. Era uma boa aluna, né? Mas nunca fui a melhor, assim. Mas eu gostava de ir na aula. É que, na verdade, é o seguinte, a pessoa que é um bom aluno, ele, na verdade, ele é bom para pesquisa em si. Ele talvez não é bom na hora de pôr a mão na massa. Prática, Na verdade, todas as pessoas lá, eu me lembro da faculdade. Os caras que eram bons teóricos, eles não se tornaram bons práticos. Uhum. Existe uma certa... Eu não sei ali o que tem no ser humano que... Isso que eu normalmente eu reparava o seguinte, as pessoas que elas eram muito boas como estudantes, que elas estudavam muito, elas estavam compensando algo também. Sim. Não só elas só eram boas naquilo, por exemplo, tinha um cara que ele não falava o português direito. Seguidamente ele se enganava. E ele tinha a dicção eu não vou falar, a dicção é... Mas a pronúncia das palavras e a concordância, coerência nem tanto, mas concordância, por exemplo, isso é uma habilidade que você precisa desenvolver para ser sociável, né? Uhum. Esse cara, ele era incrível. Inclusive, ele logo saiu da faculdade e foi direto pro mestrado, assim, pegou uma bolsa de... Então, ele era um cara bom no estudo. E o cara tirava, tipo, 9, 9,5, 9,8... 10 é uma realidade que não é tão real assim na faculdade. Na faculdade é difícil, né? É difícil. Mas 9,8 é o topo da pirâmide na faculdade de nota. E ele era um cara que socialmente ele era muito desinteligente. O bicho era uma vergonha. Ou seja, ele compensava estudando porque a vida dele, para ele, era aquilo ali, porque ele não tinha outra opção. Sim. Então, eu já tentava ter um pouco de vida social. Eu tinha uns colegas que eram bem sociáveis, assim. Eu era o meio do caminho. Eu na faculdade eu era mais... Não saía tanto, né? Porque eu logo comecei a namorar. Começou a namorar na faculdade? Na faculdade, sim. Eu fiz essa besteira. Com que idade tu tinha? Tinha 20. Vou te dizer que isso não, na minha visão não é besteira. E por mais que você não esteja ainda com aquela pessoa... Nova, né? Não é besteira. Todas as pessoas que ficam na curtição, por assim dizer, elas comprometem o futuro. Sim. Mas eu aproveitei muito até os 19 anos, né? O que é aproveitar? Não, aproveitar sair com os amigos, jantar, enfim, festas. Mas o que significa festas? Festas é quando a gente reúne os amigos e uma cachaçinha. Tá certo. E música, enfim, a gente tinha um grupinho bem legal em Lindóia, né? E a gente se reunia, tem um parque em Lindóia. Tem um parque em Lindóia? Tem, bem na entrada, assim, de Lindóia. A gente fazia muita festa lá. Aí, naquele tempo, não tinha sinal de celular em Lindóia. E aí, a gente mandava depoimento no Orkut. Tinha dessas. Sim, pra não aceitar, né? Pra combinar, pra ir no outro dia. E a gente fazia, tipo, festa na sexta-noite. Aí, no sábado de meio-dia, a gente fazia churrasco. No sábado à noite, fazia carreteiro. No domingo, fazia churrasco. Meu Deus, e bolso da onde? Eu era sustentada pelos pais, né? Teu pai tem dinheiro pra sustentar tudo isso aí? Não. A gente é de família humilde, assim.
Não sei. Comum com simples. Essas fases da vida aí eu nunca tive. Não? Não. Ah, eu aproveitei muito. Eu não tive essa... Nada, o meu pai fez... Eu acredito que ele fez a coisa certa. Porque ele não me dava dinheiro. E eu acredito que ele estava certo. Ah, eu pegava à vontade. Tipo... Não. Eu não os meus pais sempre tiveram sorveteria, né? Desde que eu tinha uns 14... Qual que é a sorveteria deles? Sorveteria Tatim, que agora tá em Ipumirim. Ah. E aí eu ia lá no caixa, pegava dinheiro, era só eu avisar, né? Vou pegar tipo, 50 peguei aí. 50, peguei Por 50 anos nesse anotava, tempo né? aí, 50 pila nesse tempo aí era... Ah, mas eu não pegava 50, nem lembro quanto eu pegava. Me lembro que 50 pila tu passava uma semana, cara. Ah, não sei não, viu? Bem, viu? Sim, passava bem uma semana. Eu passava mais de mês com... Na faculdade eu passava 60 pila por mês. Nem isso. Na faculdade era puxado. Aí quando eu vim morar pra cá, eu tentei trabalhar um tempo. Não, ainda em Lindóia eu parei de trabalhar. Parei de trabalhar porque não dava, né? Não tinha como ter essa rotina. Tipo, eu virava a noite fazendo projeto e tal, e no outro dia trabalhar e faculdade, como? Não tinha como. Aí eu lembro que a gente tinha uma matéria que era na sexta-feira à noite e no sábado de manhã. Aí, tipo, na sexta-feira à noite a professora dava 10 desenhos pra tu entregar no sábado de manhã. Desgraça isso aí. Era assim. Mas e ela aí não queria tu que fazia você... durante a noite, né? Ela não queria que você fosse dormir, ou ela não queria que você saísse, era isso? Na verdade era assim, cada desenho valia um ponto, né? Então, se tu entregava os 10, tu já tinha o teu 10 garantido. A Mas média um na fácil, época... um desenho difícil? Depende a semana, assim. Mas era toda semana ela dava. E aí, o pessoal fazia à noite lá na faculdade, né? A gente também começava à noite já fazendo, mas não dava tempo de terminar. Aí, quem morava aqui ficava até mais tarde. A faculdade ficava aberta até 11 e pouquinho. E pra nós, não, né? Isso devia ser desenho técnico, essa matéria aí. Eu não lembro o nome da matéria. Eu tive. Era alguma coisa de desenho. Viu? Quando eu fiz engenharia, eu fiz um ano de engenharia, eu tive uma matéria que era desenho técnico. Adorava essa matéria aí. Ótimo. Mas eu não sei se era desenho técnico, porque a gente desenhava... Tipo, a gente aprendeu a desenhar, né? Uhum. Aí a gente desenhou, tipo, a praça, desenhava... A gente ia em algum local e a professora falava, desenha tal coisa. A gente desenhava. Era legal, isso era as coisas legais da faculdade, tinha que se né? desenhar. Teve uma vez que a gente teve que se autodesenhar. Mas não, então era um desenho livre, assim. Depende da semana, né? Ela dava o tema e a gente ia fazer. Aí tinha que se desenhar e beleza. Aí eu me desenhei tão bonita que nem era eu, né? Ninguém nem me reconhecia, porque os defeitos eu tirei, né? Você parecia quando eu comecei a editar foto. Minhas fotos eu até fazia uma harmonização facial ali. Aí, mas beleza. Rinoplastia, harmonização. O nariz era sempre menor. O meu, no caso, mais pontudo aqui, só. Aí tinha um japinha lá que estudava comigo. E ele desenhou a foto dele 3x4. E aí, eu lembro que quando eu cheguei... Daí eles pediram pra gente expor, né? No corredor, assim, da turma lá. E aí, eu lembro que eu tava olhando os desenhos... E daí tinha pessoas que tu reconhecia, outras não. E tinha umas que, assim, nem com milagre conseguiam desenhar, sabe? A professora tentou, mas não dava. Cara, e arquiteto que não consegue desenhar... É que é projeto técnico, né? Arquitetura é projeto técnico. Então, tu vai no software. Mas eu digo, um cara que não tenha... Porque o desenho, ele parte... Primeiro você precisa ter a percepção. Isso é uma coisa complexa. Ver na tua cabeça. Tu tem que conseguir perceber o que tá acontecendo, o que tem ali, pra depois... traduzir. Isso aí. Então tem 3 estágios. Um é perceber, o outro é traduzir e o outro é a mão. Isso aí. A mão que tem que ter essa habilidade refinada. Tem que sentir, né, pra repassar. E tinha gente que ia bem, tinha gente que ia, né? Mas como a arquitetura é muito técnico, a parte mais importante do desenho, da gente aprender a desenhar é proporção, né? Tu tem que saber... vou desenhar uma árvore e a pessoa no lado tem que estar no tamanho proporcional. Né? Proporcional. Ou que dentro ali da composição da cena, a distância, a profundidade faça sentido. Tu tem que ter essa noção mínima, né? Uhum. E aí acho que é a parte mais importante assim do desenho. Mas até hoje eu desenho as fachadas todas na mão para depois passar pro software. Eu consigo elaborar melhor na mão. É interessante isso. Primeiro eu faço a planta baixa, né? Funcionalidade e tal é primordial, assim, né?
Então, primeiro, eu foco no fluxo, mas, claro, eu já vou desenhando, já pensando no 3D. Aí, depois que eu desenho a planta baixa, eu imprimo e começo a fazer a Mas tem fachada. uns caras na faculdade que eles não têm jeito, né? Não, tem. Viu, agora falando de faculdade, do teu tempo de faculdade, eu tava conversando, meu irmão foi pra faculdade recentemente, ele começou na faculdade. E daí eu falando um negócio pra ele, tava contando que pra mim, daí você me disse e foi pra você assim também. Quando eu comecei a faculdade, os primeiros 6 meses eu tinha um desafio, um problema grande. Eu nem percebi que eu tinha, eu tava envolvido com aquele negócio. Depois, consegui resolver. Quando consegui resolver, antes mesmo de eu conseguir resolver, já veio o outro. Que foi se criando e quando eu resolvi um, o outro já estava decolando, foram uns dias de paz e o outro já estava decolando, logo eu estava envolvido no outro problema. E para mim foi um padrão, isso a cada 6 meses tinha um desafio, ou na minha vida pessoal, ou na faculdade, ou chegou um momento que era a própria escala global mesmo, que daí foi o Covid. Então a cada 6 meses me veio um problema de um desafio. Sério, que eu não sabia resolver. Então, Fora da faculdade. Culminou que a cada 6 meses Uhum. isso... Na tua faculdade não foi assim também? Cada 6 meses tinha um problema sério? Cada semestre era um problema novo? O meu problema era a faculdade, né? Porque eu não fazia outra coisa. Então... Mas você não tinha vida fora da faculdade? Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha Não, mas aí dinheiro? eu logo comecei... Não, dinheiro não tinha, né? Na faculdade, quem tem dinheiro, eu não tinha. Ainda mais que eu não trabalhava, depois parei de trabalhar. Aí sim, meu filho, não tinha. Quando eu vim morar pra cá, eu tentei trabalhar, não deu. Eu trabalhei 1 ano e reprovei de uma matéria. Aí eu parei de trabalhar. E aí foquei na faculdade, né? Uhum. Aí o pai comprou uma casa pra mim e uma pro meu irmão aqui. E aí o teu meu pai irmão... tem dinheiro, então. Não tem dinheiro. Mas o meu pai nunca me comprou uma casa. Mas o dinheiro que meu pai tinha, ele gastou. Daí o meu irmão dava o aluguel da casa dele pra mim. Então era esse o dinheiro que eu tinha. Tipo, eu tinha o aluguel da outra casa. Era isso, meu filho. Aí comida era... Mas ainda que teu irmão foi faixa aí de te ajudar, né? Foi sim. Ele foi. Poxa, que tu vê, teu irmão se preocupa muito contigo. É uma espécie Sim. de um amor profundo aí. Uhum. É aquele O tipo cara de pegar amor a que, grana- tipo, tu não vai pegar um copo d'água pra ele, mas tu doa o teu rim, sabe? É esse tipo de amor. Porque um copo d'água você não precisa que ele pegue pra você. Você Isso mesmo aí. pode se pegar, né? Né? Eu tenho uma coisa que me deixa estraga o relacionamento da pessoa comigo, é o seguinte, me pedir favor inútil. Se tu pode se fazer, por que você tá pedindo pra mim? Tu acha que eu sou o quê? Não, mas é uma forma de carinho, né? Não sei, não. Pra mim, ó, eu fico feliz em ajudar. Sim. Mas aquilo que você não é capaz de fazer por conta. Aquilo que Sim. torna a tua vida diferente. Ah, e quando Agora- é irmão, então, né? Não, A gente brigava até pelo lado do sofá, né? Parece besteira. Eu com meus irmãos, uma coisa muito estranha. Porque nós se quebrava no pau mas olha, de sair sangue a coisa, sabe? De entrar na... Sim. E ao mesmo tempo a gente se ajudava em coisas assim que, cara, não faz sentido nenhum. Nenhum. Tipo, a gente tava se apoiando ali, botava o couro botava o couro na reta, por assim dizer, um pelo outro, mas também quando tava junto, comeu uma fatia a mais de pão. Pronto, motivo de briga. Motivo de briga séria, assim. Eu nunca apanhei do meu pai e da minha mãe, mas do meu irmão, meu Deus. Nossa Senhora. A gente brigava muito. Teu irmão te judiava? Ele é mais velho, né? Muito mais velho, pouco? 2 anos e 8 meses. Isso é pouco. Na adolescência tu era mais forte que ele. Não era, não. Eu sempre fui miudinha, pequenininha. Mas tu não teve um tempo que tu passou ele? Nunca. Mulher geralmente cresce antes, com 14 anos, normalmente vocês estão adultas. Não, eu sempre fui pequenininha. Sério? Uhum. Que triste. Sou baixinha, né? Tenho 1,57. É verdade. Tu é um pouquinho mais baixa. Ele também não é tão alto, né? Mas pra ser mais alto que eu, não é difícil. E tua dificuldade foi ali, então, na faculdade, essa treta ali de começo de vida e tal. Foi difícil. Tá, mas daí você já saiu da faculdade namorando. Sim. Já tava casada, provavelmente, quando saiu da faculdade. Não. Como que foi esse processo? Então, um dos motivos de eu ter vindo morar pra cá foi isso, né? Eu tava namorando, ele era daqui e ele também estudava na FAC. Mas a gente não se via muito, porque os horários não fechavam, né? O intervalo de arquitetura era diferente, horário diferente do intervalo dos outros cursos. Uhum. E aí a gente não se via. E aí ele ia pra lá a cada 15 dias, ou no sábado ou no domingo.
Então a gente não tinha, sabe? Uma rotina de casal. Não. Namorados, mas a gente se via Quantas pouquinho. horas por semana vocês se viam, mais ou menos? Bem somadinha? É. Umas 3 horas quando ele ia pra lá, né? A gente não se via muito. Vocês passaram quanto tempo assim? 1 ano, que foi o tempo que eu morei lá, E enquanto pra eu você namorava. tudo bem isso aí, cara? Foi meu único namorado, né? Então eu não tinha Um parâmetro. isso aí. Mas, viu, eu vou falar que eu nunca serviu pra mim isso. Nunca serviu um tipo de namoro assim, cara. De que... Como era a distância, né? A distância era curta, mas... Não, pra mim um relacionamento onde duas pessoas não conseguem se ver, não faz sentido. não deu certo, né? Aí eu vim morar pra cá. Quando eu vim morar pra cá, eu morava numa república aqui na 29, com mais 2 meninas. Uhum. E aí, como eu parei de trabalhar, eu não tinha... Era eu que pagava o aluguel, né? Minha parte do aluguel me pagava, porque eu trabalhava. Sim, no primeiro ano da faculdade. Isso aí. Aí, como eu parei de trabalhar, eu não tinha mais como pagar o aluguel, daí o pai comprou a casa. E aí eu saí com as Poxa, meninas. eu não vou dizer que eu tenho inveja, mas eu olho pra isso e penso, cara, isso não tá certo, cara. Eu não tinha mais como eu trabalhar, meu pai me comprou uma casa. Eles me deram tudo. Tipo, a minha infância não foi fácil. Tipo, era bem limitada, assim. Começou a melhorar depois que eles abriram a sorveteria, né? Uhum. Aí pegou adolescência. Uhum. E aí depois foi mais fácil. Isso é bem normal de ver. Eu já ouvi várias pessoas assim, que falaram, minha família foi mal até o dia que meu pai resolveu fazer uma empresa. Isso aí. Mas eu lembro até hoje como foi. O pai e a mãe estavam na sacada, conversando, e aí eles me chamavam. Chamaram lá, e aí a mãe falou assim, daqui 3 anos tu vai entrar pra faculdade. E a gente não tem como te pagar uma faculdade. E então nós vamos comprar uma máquina de sorvete italiano e vamos abrir uma sorveteria. E você vai cuidar. Eu falei, tua mãe é não inteligente, quero. cara. A mãe é muito empreendedora, assim, muito pra frente. E isso botou, tá, e tu falou o quê? E eu falei, não, eu não quero. Eu odiava, porque assim, eu gostaria de trabalhar, né? Na época eu tinha 14 anos. Mas o meu sonho era trabalhar com salto, maquiada, numa sala com um climatizador. Como você está hoje. Isso aí, era o que eu queria. Mas eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas era o que eu queria. E não me passava na minha cabeça trabalhar em outra coisa, né? E aí, a mãe falou que não, tu vai. Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero atender pessoas, eu não quero vender sorvete. Eu quero glamour, né? E aí, sabe o pobre soberbo? Uhum. Eu... Aí a mãe comprou. O pai e a mãe compraram, financiaram a máquina de sorvete. Imagina isso há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, era 14 mil, se eu não me engano. Então era um absurdo, né? 20 anos atrás, 14 mil era dinheiro, cara. Era um muito automóvel. Dinheiro. Isso aí. Tu comprava um automóvel, que isso aí, não um novo, mas um automóvel seminovo bom. Mas foi bem isso que o pai fez. Que era o dinheiro que ele ia comprar o carro, ia trocar o carro. Eles compraram a máquina de sorvete. Manda um agradecimento pro teu pai. Eles são bem inteligentes, assim, eles são bem pra frente. E tua mãe também é bem inteligente A na minha forma mãe que ela é te muito motivou ali. inteligente. A mãe é muito inteligente. E foi bem assim. E aí, quando chegou a máquina de sorvete, a gente ficou até madrugada, assim, pra aprender a fazer o sorvete. Eu sei como é. Eu lembro Deus. desse tipo de coisa. E aí, foram uns dias, assim, de teste e tal. Aí começou, novidade, né, em Lindóia. Só tinha uma máquina aqui em Concórdia na época. 1 ou 2, na época, assim. Era novidade em Lindóia. 2004? Deixa eu lembrar. Lembro que eu comia sorvete na Maçoca nesse tempo aí, aqui em Concórdia. E tinha uma outra que nós comia com sorvete, que é na esquina. Na Nestlé. Que ainda tem aqui, tá ali ainda. É na esquina ali onde tem o... No calçadão? Aqui? Só que é Nestlé ainda ali? Não. Não sei se ainda Era Nestlé na época. Era Nestlé, isso. Era, acho que o melhor sorvete que tinha Era muito até. bom. Então era ali que nós comíamos sorvete. Mas o nosso era melhor. Cara, eu me lembro que eu gostava do pai. Que o pai levava nós comer esse sorvete aí. Toda vez que a gente vinha pra cá, o meu irmão tinha aparelho. E também só tinha aqui na época, né? E daí todo mês a gente vinha pra cá fazer a manutenção do aparelho dele. Uhum. E... Não, muito tempo antes de abrir a sorveteria. E a gente sempre ia tomar sorvete. E aí a mãe ficou com essa, né? Mas assim, quando chegou a máquina, fazia fila
pro pessoal tomar sorvete. No sorvete. E era, eu me lembro, isso aí era a sensação, nós também passávamos por essas filas aí. E aí, assim foi. Aí era sorveteria, lanchonete, daí eu fiquei ajudando um tempão. Eu odiava. Nossa, como eu odiava. E aí eu estudava à noite, fiz o ensino médio à noite, pra trabalhar durante o dia. Eu ficava na sorveteria o dia inteiro, o pai e a mãe trabalhavam na prefeitura, e eu ficava na sorveteria o dia inteiro, e à noite ia pra aula. E aí, sim, final de semana eu não queria ajudar, né? Eu queria ir em festa, queria aproveitar. E eu ia. E assim, cansei de voltar de festa, de madrugada, e o pai e a mãe tá fechando a sorveteria, tá fechando a lanchonete. As pessoas responsáveis do assunto. Uhum. Mas tá certo. Vamos voltar então para aquele ponto de antes. E daí como foi? Teu pai comprou a casa, resolveu, não, vou comprar a casa para minha filha, dane-se. Daí ele tinha um terreno em Itapema. Ele Onde vendeu... que é essa casa, falando nisso? As casas eram no loteamento Provim. Então tu já vendeu essa casa, não tá mais lá? Eu vendi para comprar essa que eu tô agora. Ah, tu tá em outra casa agora. Sim. Uhum. E aí eu deixei... Mas olha como eu sou legal. Eram 2 casas no mesmo terreno, né? Uhum. E eu deixei a da frente pro meu irmão. Mas não era dele já? Não, é que o meu pai comprou 2. Mas como eu fui morar, eu que podia escolher, né? E eu Ah, fiquei tu com a dos dos fundos fundos. pra deixar da frente pro meu irmão. Uhum. Tipo, a gente sempre foi... né? A Mas da tu é frente mais- valia bem mais, Tu é né? mais velho um pouquinho, né? Sou mais nova. Mais nova? 2 anos tu é mais nova. Uhum. Tá, mas por que tu teria direito de escolher antes? Só pra... Porque eu que ia morar, né? Mas que Mas- diferença faz? Normalmente é o mais velho que escolhe primeiro. Não. Normalmente é quem vai usufruir. Não sei, essa cultura... É porque isso é uma coisa cultural, né? Da cultura onde eu venho, a sentença sempre vem pro mais velho primeiro. A cultura, pelo menos Tu que é eu o fui mais criado. velho? Não. Eu sou... Tenho 2 irmãos gêmeos mais velhos. Ah, gente, São isso é são legal. gêmeos. Daí tem eu e daí tem o mais novo, que é o meu irmão mais novo, o Maurício. Uhum. Então... Mas na cultura sempre era, o mais velho vem primeiro. Na nossa cultura. Não, acho que é porque eu ia morar, daí eu podia escolher a casa e eu escolhia a de trás. Pra deixar da frente pro meu Uhum. irmão. E aí deu certo, né? Porque ele deixou todo o aluguel dos 3 anos. Tu foi gente boa com restante. teu irmão, mas ele foi mais, né? Ele foi bem legal comigo. Bem legal, né? Bem legal, um termo assim efêmero pra, pra falar o aluguel de 5 anos enquanto eu tava na faculdade. Mas foi bom. E aí, daí eu tava namorando e tal, mas também a gente namorava junto. Me formei, eu continuei morando lá em cima. Aí quando eu me formei, eu mandei currículo pra Deus e o mundo, assim, ninguém me contratou. Bem normal isso aí. E aí eu voltei pro Polina, que é onde eu trabalhei 1 ano quando eu vim morar pra cá. Trabalhei no Polina. Uhum. Saí e daí quando eu me formei, voltei. Daí fiquei 3 anos. 3 anos trabalhando o dia inteiro e à noite fazia projetos. Mas assim, eu não tinha cliente, né? Aí eu inventava cliente. Como assim? Eu inventava um perfil de casal, de cliente, inventava o programa de necessidades deles e desenvolvia um projeto em Pra ir cima treinando. disso. E daí porque assim, ó, como é que tu vai começar? Quem que vai te contratar se ninguém nunca viu um projeto teu? Né? E aí eu fiz isso, eu criava projetos fictícios e divulgava. E aí eu comecei a criar projetos com o nível de cliente que eu queria, né? Eu queria atender clientes Alto padrão. alto padrão. Só que ninguém ia contratar uma recém-formada para fazer... É difícil, né? Aí eu pensei, ninguém vai me contratar assim. Aí o que eu comecei a fazer? Casas com, tipo, do programa Minha Casa Minha Vida, só que super modernas. Não esses padrãozinhos que a gente Mas vê. tinha o que era 130 mil quando começou essa história ainda do Minha Casa Minha Vida? Eu não lembro do valor, eu sei de metragem, que era até 70 metros. E aí eu comecei a fazer 2 casas. Eu fazia a mesma planta baixa, eu pegava e desenvolvia uma casa comum, e da mesma planta baixa eu fazia uma casa com uma fachada super moderna. E aí começou a ter procura. Aí o pessoal começou a me procurar. E, por ironia do destino, mas eu acho que eu nunca fiz uma casa de 70 metros. Não, mas como assim? Eu não entendi. Porque o teu programa era fantasioso. As tuas Isso. eram umas casas fantasiosas. Isso aí. Mas como que o pessoal começou a te procurar? Eles viram em algum lugar isso? Eu comecei a postar no Instagram. Aí eu era bem cara de pau, né? Tipo, projeto fake. Daí eu colocava projeto FEK.
Tipo, de Fernanda e, sei lá, sabe, inventava as iniciais do cliente, mas era fake, sabe? Aí o outro era Projeto MT, que era mentira. E eu colocava só as iniciais, assim, e começava a divulgar. Sabe, tem dois pontos aí. Um é a fantasia, ó, o fantasioso. O fantasioso te permitia fazer o que tu faz hoje, que é fazer o projeto. Por um lado, você tem a prova social que não é verdadeira. Que tu tava botando uma prova social que não é verdadeira. Que a prova social é essa coisa, alguém comprou de mim já, que valida isso. Não. E não, essa seria a parte não verdadeira. Só que por outro lado, o que realmente importa num projeto? O produto ou se alguém comprou ele? Pra quando eu vou avaliar. Sim. O projeto já é um projeto, ele não precisa ser comprado. Sim. Que interessante, eu achei interessante esse teu... Eu tinha várias plantas aí que eu fui desenvolvendo. Uma forma que tu pôde mostrar a tua habilidade, Foi assim... a forma que eu encontrei. Tipo, eu criei meu portfólio do zero, né? Sem ter cliente. E aí, os meus clientes vieram a partir desse portfólio que eu criei. E é interessante isso porque tu podia... Eu tô, desde o começo aqui, quando eu tô aqui na tua história, eu não vi em nenhum momento tu ser uma vítima. Nem intencional e nem uma vítima... que a vítima desintencional, que ela simplesmente ela é vítima dela mesma. Não. Tu não tem essa visão vitimista. Isso eu nunca fui vítima. E por outro lado, você também não é uma guerreira, tu não é nada disso aí. Tu vai eu ganhei, relatando os fatos assim. Isso aí. Eu ganhei indiferente tudo de a situação. mão beijada, sabe? Tipo, eu ganhei a casa, eu ganhei o carro, eu ganhei a moto, eu ganhei a faculdade. Eu ganhei tudo. Viu, você tá falando tipo, isso? Eu só... Você tá falando isso, até parece que você se desmerece um pouco. Não, porque eu não deixei de aproveitar as oportunidades por isso. Tipo, sabe quando todo mundo fala assim, ai, pra ele foi fácil, ganhou tudo, mas daí tu vê do outro fulano que ganhou tudo e não faz nada hoje da vida, sabe? É exatamente isso que eu ia falar. Eu conheço bastante gente que... Bastante não, mas eu conheço algumas pessoas que são os herdeiros. Esses são, pra mim, é a pior coisa pra uma pessoa, ela ser herdeira. Eu nunca vi homem mais infeliz do que o homem herdeiro. O cara não desenvolve as habilidades dele. Isso aí. O cara não tem o mínimo de competência pra se virar com a vida. E ele ele nunca vê a coisa indo pra frente, sempre indo pra trás. Porque ele começa lá no topo e só vai gastando. E aí, quando a gente começa de baixo, a gente sabe tudo que passou e tal. E quando a gente tá em cima, a gente entende o porquê disso, né? Mas quando tu começa de cima, tu não consegue sobreviver com o pouco. Tu já começa a ficar depressivo, achar problemas. Aí sim, se coloca de vítima. Eu nunca vi um herdeiro. Nunca vi um herdeiro de sucesso. Conhece? Deve existir, obviamente, né? Óbvio que sempre conheço. tem. Tu conhece um herdeiro de sucesso que... Conheço. Como que foi a história desse herdeiro por cima? Ela estudava comigo. Mulher? Uma mulher. Não, tô falando de herdeiro, homem. Homem? É. Homem? Acho porque que homem, eu não viu? conheço, não. Isso em especial o homem, eu não vejo o homem, herdeiro homem. Já vi muita mulher, assim, que, deu certo. Tinha dinheiro, deu certo por causa do dinheiro. Até parece que dá mais certo a mulher se ela começa com alguma coisa do que se ela tem que começar do zero. Sim. Agora, Verdade. o homem, se ele tem dinheiro, parece que isso faz justo o caminho contrário pra ele. Claro que isso é uma especulação fundamentada em nada. Eu não peguei e estudei vários casos, né? Tô só falando isso, uma percepção não, que pode ser... realmente, né? É. Eu também não conheço nenhum herdeiro homem. Não conheço nenhum herdeiro homem que conseguiu ir pra cima, só pra baixo. Verdade. Tudo que os pais construíram, ele conseguiu Gastar, destruir e se sentir um tremendo impostor, e de fato ele era um impostor. Eram, no caso, todos os que eu conheço. Eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive. Tipo, não tem nenhuma que eu olho pra trás hoje e penso, lá eu poderia ter feito diferente. Não, eu aproveitei tudo. Então agora vamos para essa história do teu casamento aí, que não deu certo. Deu ou não deu certo? Não sei também. Vamos ver, porque... O meu casamento deu certo, muito certo. Foi bom enquanto durou, assim. Nós ficamos... Isso é ruim, na verdade. Mas nós ficamos 10 anos juntos e nunca brigamos. Nem pra terminar. Sério isso? Nunca teve uma briga. Cara, agora tu falou isso aí, sabe que pra mim... Foi falta de briga, no caso. Um relacionamento sem briga é um relacionamento fraco. Eu sempre gostei de brigar com as... Sim. O relacionamento fica forte. Se a pessoa não resiste à briga e se o relacionamento não resiste a uma briga, que ambos vão, ou um dos dois vai fazer merda por causa de uma briga, com certeza
não era pra continuar. Mas assim, nunca tinha passado pela minha cabeça terminar o relacionamento. Tipo, quando eu morava em Lindóia, que ele ia... É que era o teu primeiro relacionamento. Era o meu primeiro, isso aí. Quando eu morava em Lindóia, que ele ia a cada 15 dias pra lá, tipo, daí eu vinha a cada... A gente intercalava, né? Um final de semana cada um. Mas às vezes os pais dele queriam que ele ficasse só na casa dele. Tipo, ele era muito... Sei lá, não sei Não explicar. podemos falar especificamente deas, porque isso é duas coisas. Uma, ninguém tem credibilidade pra falar deas. Isso. E outra, se ficou com... eu penso assim, se ficou comigo, uma coisa que eu devo é respeito. Sim. Não vamos falar especificamente dos Mas eu problemas, não tenho, mas... nem tenho o que reclamar dele. Tipo, ele é a melhor pessoa que eu já conheci na vida. Eu acho que eu nunca vou conhecer alguém tão bom quanto ele. Ele é uma pessoa muito boa. Uhum. Coração, tu diz, generoso e tal. Generoso, ele é honesto, trabalhador. Isso, muito inteligente. Não, se eu falar qualquer coisa Mal, assim. mal, é mentira, porque ele é uma pessoa muito boa. Eu não conheço ninguém que não gosta dele. Mas isso também tem a ver com o jeito que você vê as coisas. É claro que tem pessoa que é treva. Tem pessoa que é problema. Tem. Tem pessoa que é problema. Mas é muito quando a pessoa tá falando, tu vai vendo como ela pensa e como ela vê o mundo. Se você foca, eu, por exemplo, eu posso olhar as duas coisas. Nas moças que estiveram comigo, eu sempre posso olhar as duas coisas. Sim. Eu tenho plena clareza. Eu sei sim. as qualidades boas, eu posso ficar falando das qualidades boas de ambas, ou eu posso falar das ruins. Não, ele tem o ruim também, mas assim... Mas eu vejo que tu fala das boas, negocinho assim, ó, perto do que ele é. Ele é uma pessoa muito boa. Uhum. E não deu certo porque a prioridade no casamento nunca foi eu, sabe? Sempre foi a mãe dele. Então eu não queria morar perto e ele fez questão de comprar uma casa perto. Então, tipo, eu cedi. Por isso que não tinha briga. Uhum. Eu Essa só pequena, cedia, tipo... Essa pequena parte eu vou simplesmente cortar e você que tá ouvindo, você tem uma parte cortada porque eu cortei, porque não dá pra deixar isso em público, que é pessoal. Mas foi o motivo do término. No caso, você teve um relacionamento que não deu certo. Não deu certo. Quantos anos foram? De relacionamento, 10 anos, mas morando junto, 3. Ok. Normalmente, eu falo muito de profissional e tal, mas a vida em si é uma coisa que o pessoal despreza muito. Um profissional, se você quer ser um bom profissional, dificilmente você vai ser um bom profissional se você não tiver a tua vida organizada. Sim. Não tem como tu chegar no trabalho e desenvolver um ótimo trabalho se tu passou a noite na balada anteriormente, porque você estava tentando buscar uma companhia, suprir uma carência que você tem, ou tentando esquecer um trauma, uma coisa assim, e daí você vai pra balada e enche a cara. Concordo. Tem como tu chegar de manhã cedo e fazer um ótimo trabalho. Isso aí. Então tu nunca Tudo vai tem ser... que estar em equilíbrio, né? Tem que estar equilibrado. Uhum. E a vida, ela vem muito disso, de todos os pontos da vida equilibrados. Ter Sim. um bom relacionamento com o gênero oposto ou com o gênero que te interessa, né? Depende da tua orientação sexual, ter um bom relacionamento. Eu digo de ter um relacionamento estável e duradouro. Isso é uma coisa que eu percebo. Sim. Certa concordo. feita eu ia andando atrás de uma moça que é modelo aqui na cidade, ela estava um bom tanto na minha frente. E que eu tinha feito alguns trabalhos com ela. Eu era o modelo, fui modelo com ela no tempo que eu modelava. E desde que eu conhecia ela, eu vi que ela estava estável, diferente de mim, que eu ia pra cá e pra lá. Eu disse, o que essa moça tem diferente de mim? A única coisa é que ela estava casada. Uhum. Isso trouxe estabilidade pra vida dela. A pior fase que eu passei no escritório foi quando eu me separei. Que eu não estava bem em casa. E aí eu, de alguma forma, passei para cá. Isso aí, eu não conseguia render, não conseguia produzir. Eu tava não tinha criatividade, sabe? Algo que eu fazia antes em um dia, eu tava levando uma semana para fazer, para desenvolver. Não tava bem. Eu sei exatamente o que é isso. Isso aí. Eu sei o que é chegar no ensaio, tirar foto de uma pessoa, mas você não vê a hora daquilo. Eu pra mim, posso fazer ensaio até de madrugada. Uhum. E aí, naquele momento, eu não queria nem... Só queria saber a hora de ir embora. Não queria nem ver a pessoa na minha frente. Se a gente não tá bem em alguma área da nossa vida, afeta todas. Eu normalmente, geralmente, o que mais me pesou, assim, a coisa que mais me pesou até hoje que eu senti foi isso. É relacionamento. Pra mim também. Amoroso, né? Aham. Amoroso, isso é o que mais me pesou. Aqui eu tenho umas pra nós finalizar, porque a gente vai conversando e o papo é bom, né? Sim. Eu vou pegar as perguntas que te mandaram aqui
para você que mandou pergunta para Jéssica ontem e hoje, tem algumas perguntas que não vão ser respondidas e nem vão ser perguntadas. Não. Mas tem algumas aqui que estão moderadamente aceitáveis. Então, vou começar pela primeira que tem aqui. De onde você tira a inspiração? Inspiração, de onde eu tiro inspiração para os projetos, eu acredito que seja, né? Eu presto atenção em cada detalhe. Então, Depende de quem te fez essa pergunta. Você conhece a pessoa? sim, ela é minha cliente. Ah, então ela quer saber dos projetos. Dos projetos, é. Eu tiro em todo lugar. Então, eu tô passando na rua, eu tô prestando atenção nos detalhes arquitetônicos. Eu tô viajando, eu tô prestando atenção. Tô assistindo TV, eu tô reparando nas construções. Então, é no geral, assim. Mas sim, às vezes tem esses bloqueios criativos e eu vou pra hashtag, né? Hashtag? Aham. É uma fuga, é uma fuga. Todo mundo tem alguma fuga de inspiração. Sim. O que você guarda na sua bolsa? O que eu guardo na minha bolsa? Eu tenho protetor solar, que eu tenho que ter, né? Porque É bem quando clara, a gente vai né? Uma pele pra bem obra, clara. e pra não ficar com marquinha de pedreiro, né? Uhum. Então, protetor solar eu tenho. Coisa mais linda, né? Oh, nem neles, né? Imagine nós. Eu tenho protetor solar, tenho as chaves, tenho sempre um batom e um perfume. Tenho um documento. E é isso. É isso. Nada pessoal. Tipo, Essa aqui, cara, isso aqui nem precisa perguntar. É óbvio que sempre vai ser assim, cara. Seu coração ainda está congelado? sim, É óbvio que sim, né? sim. Primeira pergunta essa pessoa devia ter perguntado: você tem coração? Quando foi que você perdeu seu coração? Não. Quem fez essa pergunta foi meu personal. E eu conheci ele, eu ainda estava casada, então ele acompanhou. Ele é muito amigo meu e ele acompanhou. Não sei, dizem que mulher não tem Muitas- coração, né? Mas Não, tudo bem. mulher tem coração, né? Tá, vamos falar que sim. Homem vai lá e quebra. Tá bom. Mas sim, está congelado. Por onde eu ando? Por onde você anda que nunca sai? Em casa. Trabalho, academia e casa. Que E aos monótono finais essa de vida. semana. Aham, mas eu gosto. E aos finais de semana, geralmente eu vou pro sítio. Porque os meus pais estão morando no sítio, geralmente eu vou pra lá. Um pouco da sua rotina. Então, eu tenho duas dificuldades, né? Uma é pegar no sono e a outra é acordar. Então, eu não tenho um horário certinho, assim, que eu acordo, né? Não tem rotina. Não tenho rotina. Tipo, tem dias que eu acordo cedo e a gente vai pra obra, daí a gente passa na região toda, né? Lindóia, Palmeirinha, Arabutã, Planalto, Joaçaba, quando tem. Então a gente passa na região toda. O dia passa voando. Chega à noite, eu vou pra academia e vou pra casa. E tem dias que é mais tranquilo, né? Joga Aí é truco? escritório. Truco? É. Não, jogo canastra. Canastra? É. Coisa de tiazona Eu sou bem muito velha já. boa em jogar canastra. Eu acho que tu é Melhor nova do demais que- pra jogar canastra, meio nova. Não, melhor do que jogar canastra. Mas tu sabe eu jogar sou um truquinho, pelo no menos? Candy Crush. O quê? Candy Crush. Adoro, eu sou viciada. E Saiu eu do sou. extremo old pro extremo... Eu sou muito boa nisso, tu não tem noção. Tá, acredito. Você ainda está solteira? Tô. Triste. Na verdade, essa pergunta não tava aqui. Eu botei Não. só pra ver se tu... Eu ia dizer, eu não lembro de ter. só pra Mas pesar na tua mesmo. Eu tô solteira há 7 meses. Triste isso aí. 8 meses. Que bom. 8 meses. Eu, Nós né? estamos no de mês 5. Que bom. O bom diz que é ficar 2 anos solteiro pra curar bem. Meu Deus, não, na verdade, nem não aguento. na verdade, tem estudos científicos que provam que em 2 anos todo mundo se cura. Ah, mas eu tô bem curada, viu? A gente fala isso, mas não é verdade. Muitas não sei. vezes não é verdade. Não, isso a gente não é capaz de perceber que a gente não está curado. Tem coisas que afetam. Eu vou te dizer assim, eu não sinto mais amor, tipo, de companheiro por ele. Porque ele me machucou demais. Vou ter que cortar isso também, né? Que Mas tu tá falando pode de uma cortar. pessoa específica. Mas é que eu não tô falando do meu ex-marido, né? Depois do meu ex-marido, depois que eu me separei, depois de uns 3, 4 meses, eu namorei de novo. Namorei por mais 7 meses. E aí... Não, namorei por... 7 meses. E aí... Depois, né? Isso vai ser muito polêmico. Vamos pro outro que é... Vamos. Seu lanche preferido ainda é banana com café? Sim. Um cafezinho ali, só faltou a banana.
Seu salão preferido? Tem um salão preferido, que é em Lindóia, Salão da Salete, em Nova Hair. Eu gosto muito e sempre que eu posso, eu vou lá. Eu tenho alguns bons salões pra te indicar aqui em Concórdia, se tu quiser também. Ah, mas eu não Das largo meninas dela. que são faixa ali. Ah, sim. Eu tenho duas. Tenho duas que da são Cris assim. e da... E da a Magda também. A Magda é muito boa. São... A Magda me arrumou para um casamento que eu fui madrinha. Impecável. Ela é muito boa. As meninas ali sabem o que fazem. A gente fala menina pra elogiar a beleza delas, né? Não pra menosprezar o caráter. Como você começou o escritório? E essa é a última pergunta que eu tenho aqui. É a última pergunta? Então, comecei na pandemia, né? Na pandemia, eu fui fazer um curso. E aí, eu conheci a Fabi. Que não está aqui hoje, que deu uma escapada. Hoje, isso. E a minha ex-sócia também, né? A Elisane. Já tinha feito alguns trabalhos com ela. A Elisane eu não conheci. Não conheceu ela? Não. Ela é bem legal também. Ela foi embora, no caso, né? Ela saiu porque ela ia embora, mas eles acabaram ficando. Mas daí a gente já tinha... desfeito e tal, eu sei como é. Mudado muita coisa, enfim. E aí, na pandemia, durante o curso, resolvemos abrir o escritório e deu tudo certo. Na pandemia houve um fenômeno muito interessante, porque é uma espécie de crise, não uma crise que nem a gente passa agora. Sim. Na pandemia era uma crise, mas eu, por exemplo, na pandemia, um faturamento cada mês fazia vezes 2. Era absurdo, assim, a coisa. Isso aí, pra nós também. Sabe o que aconteceu na pandemia? As pessoas tinham dinheiro. Não iam viajar, não iam em festas. Aí, no meu caso, eles ficavam em casa, aí ficavam olhando o que tinha pra arrumar. Queriam investir, né? E aí foi tudo aí pra nós. Ótimo. No meu ramo também. Só que agora, no geral, isso eu não tô sendo pessimista, mas uma realidade que eu vejo conversando com os empresários em volta é que a galera não tem mais dinheiro, que a crise agora é econômica. Sim. Antes era uma crise sanitária, por assim dizer, agora a mudança é uma crise... de governo... mas não adianta nós falar isso, né? Sim. Se nós não puder mudar o governo, não tem o que fazer. Jéssica, muito obrigado pela sua hora que a gente passou aqui. Obrigada pelo convite. Me diverte fazer alguma coisa diferente também, conhecer histórias de pessoas diferentes. Quem sabe um dia eu catalogue a sua história. Show. Tá gravada num dos episódios. E para você que assistiu até aqui, eu espero que você compartilhe em alguma rede social, curta, dê um joinha, até porque você ficou até aqui, até agora, porque tu gostou do assunto, né? Falar a verdade, ficar 1 hora aqui acompanhando a gente falar, tem que ter gostado do assunto. Como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? @arquijessicavandens. Ou então tem o Estúdio Nexus, né? Jéssica Vondens, se escrever Jéssica Vondens também vai achar, né? Vai achar. Jéssica Vondens. Aí é mais privado, né? Mas vai achar a arquiteta também. Sim. Vai achar as duas, né? Isso aí. Muito obrigado e tchau. Tchau.